Boa noite, amigos e amigas e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube e Facebook. Desejamos muita paz a todos. É muito feliz esse nosso encontro, mesmo que seja virtual, quando Deus permite que possamos trazer ensinamentos de Jesus inseridos no seu Evangelho e assim, através dos estudos, nós angariemos mais conhecimentos e entendimentos daquilo que o Mestre queria nos ensinar quando esteve entre nós aqui na Terra. Vamos, antes a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nesse momento voltamos nossos pensamentos buscando Tua figura sublime para sintonizar com Deus nosso Pai, com seus trabalhadores da Tua seara, rogando o Seu amparo, nos dando condições de levarmos mais um ensinamento para tanto nos inspire, nos envolva com boas vibrações para podermos transmitir a mensagem de hoje. E como sempre, nós gostamos de ler um trecho de alguma mensagem para que possamos já iniciar recebendo boas vibrações do mundo espiritual. O título Ajuda-te, de Emmanuel. Rogando amparo ao Senhor, não ouvides a prestação de amparo a ti mesmo. Deus confere ao lavrador a luz do sol, a bênção da chuva e o fator do vento, mas não lhe dispensa o próprio suor no trato da sementeira, para que a colheita lhe surja às mãos por recurso divino. Concede ao artista o mármore bruto, o buril e a inspiração generosa. Entretanto, não o exonera do próprio labor na consecução da obra-prima. Pedirás o concurso do céu em teu benefício. Entretanto, de que valeria a bênção do alto se te consagras deliberadamente ao menosprezo da própria vida? O médico mais competente nada conseguirá na assistência ao enfermo que não deseja curar-se. E o professor mais exímio nada alcançará do aluno que foge sistematicamente à lição. Não basta rogar alguém auxílio para que se veja auxiliado com segurança. É imprescindível o senso da responsabilidade de viver para que as vantagens da existência nos engrandeçam o espírito. A oração será sempre o desejo expresso, exigindo o esforço próprio a fim de concretizar-se. Lembremos-nos de que um edifício não se ergue do solo tão somente pela beleza e pelo merecimento da planta. A prece que nos exterioriza, o anseio de progresso e de luz é o projeto louvável de nossa melhor esperança, mas se em verdade pretendemos chegar ao progresso e à luz que anelamos ardentemente, é preciso nos disponhamos a lutar e sofrer, trabalhar e servir na construção de nosso ideal. Ajudemo-nos cada dia para que o céu nos ajude com o devido proveito, de vez que o céu ajuda sempre, mas nem sempre sabemos aquilo que procuramos para fixar em nosso caminho a incessante ajuda celestial. O assunto que nos traz para a noite de hoje está inserido no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 3, iniciando assim o Sermão da Montanha. A designação
de pobres de espírito, interpretadas ainda por muitos, dá a impressão que tem um sentido pejorativo, dá a impressão da falta de cultura ou de inteligência. Mas não é esta, no entanto, a sua acepção no Evangelho, quando Jesus a empregou, então, no Sermão da Montanha. Pobreza de espírito, ou o que isso significa, é a consciência das próprias deficiências, associada ao sincero empenho de saná-las, credenciando aqueles que a possuem a felicidade, as bem-aventuranças prometidas pelo Mestre Jesus. Ela predispõe também a simplicidade e a verdadeira humildade, que não se pode confundir com fraqueza, com apatia. É por isso que a humanidade, ou melhor dizendo, que a humildade se tornou um cartão de ingresso no reino dos céus. Sempre vemos pessoas mais amplamente favorecidas em termos de conhecimento, se deixam dominar pelo orgulho ou pela vaidade, considerando-se assim acima das demais, o que, além de falso, pois sabemos que o que realmente importa são as conquistas espirituais e não apenas aquela do intelecto que definem a nossa posição evolutiva. Nem sempre inteligência quer dizer sabedoria ou evolução. Temos muitos exemplos. Um muito comum que citamos sempre é de Hitler. Era uma pessoa muito inteligente, mas não tinha sabedoria, porque usava normalmente para as coisas más. Por serem, então, orgulhosos, eles dificultam a aceitação de informações relativas à imortalidade e à vivência das diretrizes morais trazidas pela religião. Não que exista qualquer incompatibilidade entre desenvolvimento intelectual e espiritualidade, entre razão e fé. A exagerada importância é que obscurece o nosso entendimento, dificultando a compreensão de noções e evidências bem simples. A doutrina espírita, com as suas características de coerência e racionalidade, e o convite que nos dirige para que estudemos continuadamente, modifica substancialmente aquela tendência à exaltação do próprio eu, mostrando a singeleza de nossa posição no imenso panorama da vida e direcionando nossos esforços para a obtenção de condições que nos permitam servir mais e melhor na extensão do bem. Embora os primeiros cristãos, em sua maioria, fossem materialmente pobres, havia seguidores sinceros de Jesus em todas as camadas sociais, inclusive entre a nobreza romana. Todos, contudo, felicitados pela riqueza espiritual de que eram detentores. Com o Espiritismo, que atualiza para nós a mensagem evangélica, compreendemos que somos chamados para viver como filhos responsáveis do Criador
herdeiros de suas bênçãos e agentes felizes de seu amor e de sua sabedoria. Mas então vamos à pergunta: o que se deve entender por pobres de espíritos? Vamos lá. O Evangelho nos ensina que são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, que têm a simplicidade de coração e humildade de espírito. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói, como diz o ensinamento, e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espíritos são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem, que nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que nada sabem. É por isso que a humildade se tornou um cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência ou na religião. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade, suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes e pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de glórias passageiras, de egoísmo, de orgulho. Amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano de vida em busca de mais vastos horizontes além dos que avistamos. Pobres de espírito são os simples, retos e não orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto a si próprios. São os que estudam com humildade, são os que imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas vamos falar de reino dos céus. O que nós entendemos por reino dos céus?
devemos entender um estado de felicidade plena, de doce paz, de completa alegria espiritual, decorrente do progresso alcançado pelo Espírito. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles têm noção das suas fraquezas e mazelas, e esta noção os faz lutar por aquilo que lhes falta, e esse redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem a viver um maior progresso espiritual. Ainda hoje vemos homens vaidosos e orgulhosos de sua inteligência que não conseguem se elevar até Deus, exatamente em função do autoconceito que fazem de si próprios, muitos até considerando as coisas divinas como indignas de merecerem a atenção. E, no entanto, tem pessoas bem simples que entendem com mais facilidade as coisas de Deus. Um exemplo nós temos com a nossa própria doutrina espírita. Enquanto alguns letrados não conseguem entendê-las, as pessoas simples e humildes entendem com muito mais facilidade. Vamos citar alguns vultos da história de religiosidade e de humildade. Nós temos João Evangelista, nós temos Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e etc. A lista é longa. São espíritos com uma grandeza de conhecimento, de humildade, de sabedoria. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si, qualificações essas que o levam à humildade, condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comenta também Kardec que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando assim suas leis. Porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que mais se aproximam de Deus e o orgulho, os vícios que o afastam dele. Porque a humildade é uma virtude de submissão a Deus, enquanto o orgulho, podemos dizer assim, é a revolta contra Ele. Então, essa mensagem de hoje, nós não vamos se estender muito, essa mensagem de hoje fica para a meditação daquele que quer buscar o reino de Deus, que quer buscar através da humildade, da simplicidade de coração. Vamos pensar, cada um que tire as suas conclusões. Nós vamos fazer as nossas irradiações, mas antes vamos fazer a nossa fluidificação desta água que se encontra aqui e toda aquela que está no seu lar. Você que nos acompanha sempre, coloque a água neste momento e nós vamos pedir a Jesus para que ela seja
fluidificada, magnetizada, se transformando naquele remédio que vai curar, aliviar as enfermidades do nosso corpo e do nosso espírito. Vamos também rogar a Jesus, neste momento, para todos os nossos irmãos que se encontram em reajustes kármicos, sofrendo grandes resgates nos hospitais, com essa doença terrível da Covid e outras tantas, aos irmãos doentes nos lares, nos asilos, pelos órfãos, pelos viciados, pelos depressivos, pelas famílias que já perderam entes queridos para a Covid. Vamos pedir, Jesus, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, que o Mestre, bondoso e amigo, nos ampare a todos nós, aos nossos familiares, hoje e sempre. Nós hoje resolvemos encerrar a nossa conversa com o poema de gratidão de Amélia Rodrigues, até para nos mostrar também a simplicidade. Então ela diz assim: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanha a ave fagueira, que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos formulo esta oração. Eu sei que depois dessa lida na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade. Mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio do corpo de um filho alheio, sem receio. Pelos meus pés, que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra, vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho, de irmão, de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão.
pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais este dia, por mais esta oportunidade. Que tenhamos uma semana abençoada de luz e de paz, de conforto espiritual. Obrigado, Jesus, mestre amigo ou companheiro inseparável. Aos benfeitores desta casa. Ao meu amigo Antônio Marcos, companheiro também das nossas lutas. Que Jesus nos abençoe todos nós. E assim, agradecidos, encerramos essa nossa humilde palestrinha no dia de hoje. Obrigado, Jesus.